Gente, vamos então para a última etapa desse trabalho de hoje. Eu queria chamar os representantes de cada um dos três grupos, 3A. Quem é que vem contar as mágoas para a gente do trabalho? Eu tenho as listas aqui. Você tem do terceiro grupo, né? Tem de todos os grupos. Ah, de todos? Então, Menezes, pode assumir aí e chamar o pessoal. Então, os três grupos são... Só uma coisinha. Pois não. Para avisar de um modo geral para vocês, ó, o nosso amigo, dileto, colega, parceiro de todas as horas, Cordão, ele não se sentiu muito bem aqui depois do grupo, do segundo momento. E com a generosidade, a iniciativa dele, ele pegou um Uber e foi embora para o hospital, né? Deixou o aviso com o porteiro. Olha, avisa que eu fui. O porteiro não sabia quem avisar, nem direito quem ele era, né? Então demorou para a gente cair a ficha, mas graças a Deus ele está bem, só que é um controle de remédio e tudo, ele está na UTI por conta disso, de tomar o remédio, né? Mas está bem, eu falei com a esposa dele nesse intervalo, está tudo em paz. É só porque falei para um, falei para outro, e para não circular fora de contexto, né? Ele realmente foi ao banheiro, não se sentiu bem, foi embora cuidar da vida e está bem. Ainda bem que ele foi rápido cuidar da vida e não teve nenhuma intercorrência, tá bom? Menezes. Bom, são três grupos com três... No meu caso, do grupo do trabalho coletivo, são 4, mas com limitação de 3 minutos cada um. Então, nós com isso fazemos a média. Para trabalho coletivo, Bel, Vanessa, Elisângela, Alexandre. Para espaço aula, Juliana, Janaína e Ana Carla. E para o espaço, a escola além da aula, Mariana, Carla e Vanessa. Então, pode ser essa ordem mesmo, eventualmente, só para vocês saberem quem vai falar em seguida, né? E depois a gente, se for o caso, e espero que haja tempo, faz uma pequena síntese de como a coisa caminhou, já para orientar depois a elaboração da síntese do dia, né? E ao final dessa nossa conversa, Nilson, eu e possivelmente também minha amiga Bernadette, vamos fazer, digamos, uma sinalização do que será o nosso próximo encontro síntese desse trabalho todo. E o Naumar? Ele vai falar do futuro, ele vai falar dos próximos anos, aí a coisa é mais grave. Então, a Bel tem um compromisso na escola. Esse povo que trabalha fim de semana é de lascar, né? Então, ela pediu para poder começar as conversas por conta do trabalho que ela tem na escola logo em seguida. E como me pareceu coisa séria e não desculpa besta, eu estou chamando a Bel para começar o trabalho coletivo, o depoimento dela. Manda lá, Bel. Com essa banca do lado, alguém tira foto, pelo amor, não é todo dia, né? Boa tarde. Primeiro eu volto a falar, infelizmente eu não consegui estar no segundo encontro, estive no primeiro. É um privilégio danado ter ao lado essas referências na área da educação, e tão atuais, sempre estudando, pesquisando e nos provocando a sermos melhores educadores, né? Então eu já tinha esse compromisso logo cedo, avisei o pessoal, falei, alunos, aguardem, passo lá mais tarde, mas eu preciso participar desse ciclo de formação. Então, no nosso grupo, foi um grupo heterogêneo, nós tínhamos alguns educadores de rede das escolas particulares, municipal, com realidades bem diferentes, mas todos, o que foi discutido bastante é o quanto que essa gestão ela precisa ser descentralizada,
onde todo mundo faz parte. Nós dividimos um projeto do colégio que eu trabalho. Eu sou coordenadora de Educação Física e Esportes do Colégio Notre Dame, que pertence à Rede Azul. E lá, quando mudou a gestão, há 8 anos atrás, a diretora que entrou, ela é super tecnológica, é professora doutora da área, e ela falou, precisamos mexer nesse projeto político-pedagógico, envolver todo o colégio. Como faremos isso? E aí ela falou, vamos fazer uma formação com todos os educadores da rede, envolvendo a área de tecnologia, montamos uma wiki. Cada líder do departamento, seja da manutenção, na área administrativa, dos inspetores, depois fez novamente essa formação com cada educador, todos fazendo parte, coautores do projeto político-pedagógico. Nós tivemos também a Cissa, que é do Colégio Itacá. Cadê a Cissa? Eu não vou te chamar aqui, é só para você levantar a mão. A Cissa, professora de História, que compartilhou um projeto tão lindo que chama FOCAR. Foi um projeto desenvolvido pelos alunos do ensino médio. O FOCAR significa o F de focar, o de ouvir, calar, argumentar e rever. E aí eles se organizam assim e falam, FOCAR, é mais ou menos isso. Cissa, me corrija, por favor. E aí eles compartilham ali as ansiedades, enfim, tudo que eles precisam colocar para fora, o que eles precisam de uma escuta atenta, às vezes só os alunos chamam coordenação e professores, e o que ela relatou é que depois, nas reuniões, que foi incrível essa mudança, essa escuta, o aluno tendo autonomia, se sentindo protagonista. O Eduardo também, que fez parte do nosso grupo, é diretor de uma escola municipal de 0 a 4 anos, também falou dessa dupla gestora e dessa construção democrática das pautas das reuniões, a importância da reunião. E a gente não precisa ter preconceito. Tem muitas escolas municipais que fazem trabalhos incríveis, e no próprio grupo tinha uma professora de uma escola de rede particular que não existe lá reunião pedagógica na escola dela. É para olhar? É que ela falou, olha, porque eu vou tirar foto, então eu olhei. 3 minutos, professor, parei. Obrigado. Beleza. Boa tarde. Ainda a respeito do que a colega estava dizendo, no nosso grupo, algumas práticas foram compartilhadas. É a Vanessa, viu? Meu nome é Vanessa. Meu nome é Vanessa. Não, ainda é no trabalho pedagógico coletivo. Meu nome é Vanessa, eu sou da Rede Municipal de São Paulo. No nosso grupo foram compartilhadas algumas práticas no que se refere ao trabalho pedagógico coletivo bastante interessantes. 2 colegas, diretora e coordenadora, que atuam na Rede Municipal de Santos, compartilharam a prática de formação a partir das demandas trazidas e observações feitas da realidade local. E essa sugestão, na verdade, esse trabalho que elas desenvolvem, nasceu da nossa discussão de que, muitas vezes, a formação do professor e do gestor, enfim, a formação dentro da escola, não dialoga com a realidade. Então, nós vivemos isso. E elas relataram uma prática de que elas consideram e ficam atentas a todas as demandas locais e pensam a formação com os professores a partir do que vai sendo trazido por eles e por toda a comunidade escolar. Muito interessante. Uma outra coisa que nós discutimos também é o papel do espaço na formação. Nós estamos falando... E por que da formação? Porque a formação está ligada ao trabalho pedagógico coletivo. Também é um dos aspectos. Então, um outro colega de Embu das Artes socializou também conosco a experiência de quando ele era gestor, há algum tempo foi gestor, e na escola eles repensaram o espaço físico da formação, que foi inclusive dito aqui no início. O espaço, ele educa. Freire, tem um livro do Freire, chamado Educação na Cidade, e ele trata um pouco dessa questão também, dentre outras, de que o espaço educa e ele precisa ser pensado e planejado com intencionalidade. Então, se o trabalho pedagógico coletivo é visto como algo prioritário naquela escola, então nós precisamos pensar tudo que está relacionado a ele, inclusive o espaço. Não dá para conceber a formação dos profissionais em
espaços que são inadequados. E uma outra prática que foi compartilhada no nosso grupo é uma prática que nós temos construído na escola onde eu trabalho. Lá a gente tem a formação com os educadores não docentes. Quem são os educadores não docentes? Pessoas profissionais que trabalham na limpeza, na cozinha, inspetoria, vigia, profissionais que atuam com os alunos com deficiência, enfim, todos os profissionais que não estão dentro da sala de aula. Os encontros são realizados quinzenalmente, não são encontros para passar informações, mas são encontros formativos. Num outro momento eu posso detalhar mais, mas a gente trabalha com a metodologia da investigação temática de Paulo Freire. Então, a gente vai fazendo uma leitura dos discursos, né, das concepções que são subjacentes aos discursos, e vamos juntos construindo um percurso formativo. Se nós pensamos em trabalho pedagógico que é coletivo, não dá para a gente pensar o coletivo formado somente por professores, porque todos os outros que estão dentro da escola desempenham uma ação educativa e precisam também ter voz e serem incluídos, desempenharem junto, terem protagonismo desse trabalho construído. Isso é gestão democrática, como já foi dito, e é também dar o sujeito, ou melhor, oportunizar a participação decisória, não aquela que consente com o que já foi colocado, mas participar ativamente dos rumos que a escola vai tomando, coletivamente, inclusive. É isso. Beleza. Agora, Elisângela. Boa tarde. No nosso grupo, nós começamos discutindo em relação aos problemas enfrentados dentro das diferentes realidades que nós tínhamos, grupo de escolas mistas, como já foi falado pelas colegas. Quais são os problemas? Nós discutimos os problemas. E aí a gente levantou algumas questões relacionadas ao o que poderia ser alterado, o que deveria ser construído dentro do trabalho pedagógico, desse horário de trabalho pedagógico, que pudesse mudar, alterar de alguma forma a realidade. Não que a gente traga soluções, né? A gente está trazendo uma problemática para ser discutida e analisado. Uma delas é a questão do compromisso e da ética profissional, né? Nosso grupo discutiu bastante em relação a isso. A ética e o compromisso, tanto da parte gestora quanto dos professores, em estar naquele ambiente, em fazer a escola, fazer com que a escola dê certo, né? Ter objetividade. Qual o objetivo dessa escola? Então, esse compromisso e essa ética é fundamental para que o trabalho seja realizado a contento. A inserção das tecnologias, né, utilizar, porque a gente sabe que tem uma realidade, professores que dobram, professores que não participam do HTPC porque trabalham em mais de uma escola, não conseguem estar. Como partilhar essas informações? Como integrar eles ao grupo escolar? Né? Então, a gente falou um pouco, tem uma das colegas de grupo, né, que é diretora de uma escola eu esqueço o nome da escola, do local que elas são, mas ela partilhou um pouco dessa experiência, Caçapava. Elas partilharam essa experiência da informatização, né? O Menezes também deu uma sugestão em relação a colocar o PPP para ser construído coletivamente, saiu em outro grupo também. Então, essas são algumas colocações que nós levantamos. A questão também perfil desse profissional, né? A equipe gestora, ela precisa ter um perfil. O perfil desse gestor é importante na condução do trabalho pedagógico. Um gestor que não tenha um perfil, que não seja mobilizador de conhecimento, que não seja pesquisador, ele não vai trazer bons resultados dentro dessa escola. Então, a gente levantou essas questões que fazem parte do trabalho pedagógico em si e que poderiam mobilizar e modificar um pouco, melhorar esse trabalho. Alexandre. Boa tarde a todos. Eu sou Alexandre, do município de Itaquarituba, interior do estado de São Paulo, diretor. O nosso grupo era composto por 10 pessoas, ou seja, realidades diferentes, colégio particular, escola pública. E nós levantamos uma problemática, uma provocação, na verdade. Lógico que a formação é muito importante, né? O diretor, junto com o coordenador pedagógico, um facilitador
né, das ações na escola, mas existem, dentro da instituição escolar, os professores, né, alguns, não a maioria, desanimados. A pergunta é, como motivá-los, tirar esse professor da zona de conforto para integrar o projeto político-pedagógico da escola? Como que nós, como gestores, podemos fazer isso? Evidentemente que não sendo autoritário, lógico, partindo do princípio que nós temos que ser democrático, ouvi-los. Mas como fazer isso? Porque isso está enraizado no nosso país, em várias escolas. Nós levantamos algumas sugestões no grupo de começar por pequenas ações. Por exemplo, projetos, que lógico que não vai atingir todos, mas que atinge 5 professores. Execute, vamos fazer esse projeto. Mostrar para a comunidade, divulgar esse projeto. Através da sensibilidade, tentar provocar esse professor, tirar ele da zona de conforto e trazer ele para o próximo ano, quem sabe, também desenvolver esse projeto. Então, fica essa provocação. Como motivar aquele professor? É somente com salário? Nós sabemos que não é só a remuneração que vai motivá-lo. Então, é algo para se pensar também. Bom, obrigado. Bom, isso completou o Grupo de Trabalho Pedagógico Coletivo. Vamos ver o pessoal do Espaço Aula, Juliana, Janaína e Ana Carla. Boa tarde. No nosso grupo de trabalho, a gente conversou, foi nos dado alguns casos, né, com visões diferentes de situações de sala de aula. Então, tinha uma visão do professor, a visão do aluno, através de relatos e falas de alunos, e um relato de uma reunião, né, sobre um projeto. Aí a gente conversou, a gente se separou em grupos e, depois de discutirmos sobre cada caso em si, cada grupo foi proposto sistematizar os elementos fundamentais para uma boa aula, né? O que precisa acontecer para uma boa aula? Tá? Então, a gente separou em tópicos e aí a gente separou em 3 tópicos. O antes da aula, né? O planejamento de uma aula, o durante uma aula e o depois. Antes da aula, a gente pensou que é importante escolher um bom tema adequado para a faixa etária e para aquela turma que a gente trabalhe. Pensar nos materiais que nós precisamos para realizar aquela aula. Pensar no tempo e no espaço físico adequado para aquela aula, né? De repente, até sair fora da sala de aula, daquele ambiente. Não podemos esquecer também das adaptações necessárias para os casos de algum tipo de déficit de aprendizagem ou outro tipo de inclusão. Então, quando a gente vai planejar uma aula, é importante também. E o objetivo que precisa ser alcançado por aquela aula. Durante a aula, a gente também elencou em alguns tópicos apresentando um problema para aqueles estudantes, né? Então, a gente levar um tema para ser discutido, levantar hipóteses junto com eles e problematizar uma discussão, sempre lembrando da importância do repertório que esses estudantes trazem sobre aquele assunto. Repertoriar, aí sim, uma função do professor, né, levar material para que seja discutido. Então, textos, e a gente colocou também, enfatizou o caso da tecnologia. Então, por que não? Vídeos, podcasts e outros tipos de materiais para que a gente possa discutir e trocar ideias com os alunos. E verificar se aquela hipótese que a gente conversou lá no início, depois de toda essa discussão, é real ou não, escutar o que eles têm também para colocar. E
disponibilizar as propostas adaptadas, caso haja necessidade. E, ao final, com os alunos, com os estudantes, propor uma autoavaliação. O que eles já sabiam, né? Fazer esse questionamento com eles. O que eu já sabia, o que eu aprendi e o que eu ainda posso saber. O que eu posso saber mais. Para depois, na parte de avaliação, avaliar se aquela proposta realizada conseguiu alcançar o objetivo proposto, né? Elencar aí os pontos positivos e negativos daquela proposta. Como os alunos, os estudantes se envolveram naquela prática. E depois, com base nesses apontamentos, a gente poder planejar uma próxima aula, né? E aí um ponto que ficou muito claro no nosso grupo de partilha aí, de estudo, foi a importância do registro do professor daquela prática, né? Que às vezes a gente não consegue realizar esse registro, né, por causa do tempo, por causa enfim, da demanda daquele momento, e às vezes a gente deixa de realizar esse registro que vai auxiliar quando a gente for realizar um novo planejamento. Então, esses foram os pontos. Os outros grupos, eles também fizeram esses apontamentos, só que a gente percebeu que um complementa o outro. Por isso que a gente até decidiu que o representante de cada um viria falar, tá bom? Boa tarde a todos e todas. Pensando nessa perspectiva de complementariedade... Agora é a Janaína que está falando, viu? Isso. Pensando na perspectiva de complementaridade, a gente, na sala, conforme foi fazendo as explanações, percebemos que um complementava o outro. Então, a gente vai trazer mais alguns elementos que a gente acha que contribui para pensar num planejamento, uma boa aula. Um deles é as condições de trabalho, não como algo limitador para que essa aula aconteça ou não, mas como algo que também precisa ser refletido e que reverbera no fazer do professor e no estar dessas crianças na sala de aula. Os conhecimentos prévios, tanto do professor, né, aquela ideia que a gente tem falado muito, olha, a gente tem que trabalhar com o campo de interesse das crianças, dos estudantes, mas também o nosso conhecimento prévio vai reger um pouco esse estar com as crianças. Então, a gente elege um conhecimento a ser tratado, né, a gente leva para a sala de aula, sente como é que os alunos têm esse domínio. Como a gente costuma dizer na educação infantil, nós, os professores, somos os mais experientes. Nós vamos nos encontrar com os alunos que têm as suas experiências, mas que a gente tem uma trajetória de experiência diferente deles. Em alguns momentos mais, em outros momentos menos. Se pensarmos de tecnologia, eles dominam e estão em contato com elas muito mais do que a gente. Mas em termos de, sei lá, trajetória de tempo de escola, normalmente a gente tem mais. Então, pensar esses conhecimentos prévios nesse sentido. Quando eu faço a eleição de matemática, porque eu sei que isso é importante para aquela turma, para aquele período, para aquele grupo que eu estou trabalhando, eu levo essa temática para esse grupo e, consequentemente, ele vai me dar uma resposta disso. Então, é aquele movimento de ação, reflexão e ação sobre esse fazer. Para isso, a gente sugere também as atividades diagnósticas. Então, pensar esse momento de apresentação de uma atividade, a partir também, para entender esses interesses, a partir de uma atividade diagnóstica. Uma colega falou de algo que eu não conheci, que eu achei bem interessante, que é agora eu esqueci, não está marcado aqui, eu não sei. Eu vou falando, depois eu chego nele. Pensar um pouquinho das metodologias, como é que escolher essa metodologia, essas estratégias para alcançar esses alunos. Pensar a questão da empatia, a criação de vínculo. A gente ouviu no grupo, tanto no meu grupo, no grupo menor que nós estávamos, quanto no grupo sala, o quanto esse professor afeta esse aluno, reverbera no saber e no fazer dele. Então, pensar a empatia, a valorização do estar com esse aluno e a criação de vínculo é algo importante. A gente defende, que foi uma coisa que a Tereza trouxe, que também apareceu em outras falas, a valorização do erro como parte da aprendizagem. Então, como é que eu lido com esse erro que a criança traz para mim em determinado momento, né? Acontece em determinado momento.
nós colocamos como possibilidade uma avaliação processual, tanto para esse aluno quanto para o professor. Em que perspectiva? De o professor ser acompanhado pelo seu gestor, né, a gente fala normalmente do coordenador, mas também, por que não, o diretor, pontuando para ele quais são os aspectos que ele avançou e quais são os aspectos que ele pode melhorar. E aí pensar essa avaliação processual também para os alunos quando oferece uma atividade para eles, na perspectiva de feedback. Valorizar a criação de hipóteses dos alunos. Então, quando a gente fala de resolução de problemas, quando a gente fala de criatividade, a gente está falando de lidar com o pensamento do outro e o que ele pensa acerca daquilo. E, de uma certa forma, criar estratégias para sistematizar isso enquanto grupo. E pensar o papel dos registros. Para nós, enquanto professores, né, que como é que... eu vou falar das infâncias, que é o lugar que eu ocupo, mas como é que um professor de educação infantil que trabalha... os conhecimentos das crianças, a partir do brincar, a partir da elaboração de espaços de exploração, materializa esse saber da criança, se não pelo registro. E aí a professora colocou para a gente, e a gente achou bastante interessante, a gente pensar uma forma de compartilhar esse registro, tanto com o seu colega mesmo ciclo, tanto quanto um grupo de professores, tanto com a própria CP que te acompanha, o coordenador pedagógico, pensar formas de compartilhar esse registro para que também seja um momento formativo para o grupo. Por que não pensar em algum momento para assistir a aula de um colega que faz alguma coisa com a mesma turma que você, né, a mesma faixa etária, ou algo diferente, de uma maneira que não é a sua. E repensar o seu fazer. A ideia é de constituir uma comunidade educativa no espaço da escola. Entender a escola como um espaço de formação e aprendizagem para os estudantes e para as crianças, mas também para os professores. É a ideia de desnaturalizar os fazeres dos professores. A gente tem uma ideia sobre o que é ser professor, a gente tem uma ideia que a universidade traz para nós, mas como é que é essa ideia na prática? E aí só é possível quando a gente provoca discussões de desnaturalização. Então, a gente entende que isso é uma possibilidade para levar a uma boa aula. Pensar um pouquinho a questão da escuta, e é a escuta tanto do professor para com a criança, quanto da gestão para com esse professor. A questão que a gente tanto escuta falar da homologia de processos, como é que eu exijo que o meu professor seja sensível e empático com essa criança, mas eu não consigo fazer isso com ele. De pensar que ele também é um sujeito que está em construção. E a dimensão do conhecimento, que foi uma colega que trouxe, eu achei que também cabe aqui, que a escola tem um papel que está relacionado à produção de conhecimento, à construção desse conhecimento. Então, como é que eu uso essas estratégias para lidar com esse papel que a escola também tem, que é construir e produzir conhecimento com esses alunos que lá estão, e essas crianças. Acho que é isso. Agora é Ana Carla. Bem, boa tarde. Meu nome é Ana Carla, sou da Baixada Santista, moro em Santos, trabalho na rede particular, no Colégio Progresso Bilíngue. E o meu grupo, em primeiro lugar, eu vou agradecer à professora Silene e a Mônica, que eu falei isso para elas em aula, que o direcionamento que elas nos proporcionaram foi assim excelente. Muito obrigada. O nosso grupo recebeu alguns casos sobre como os alunos enxergam o espaço-aula. Como isso é para eles. E nosso grupo tinha uma diversidade, tinha assim, né, uma diversidade, mas existiam professores de educação infantil, fundamental 1 e médio. Matemática, sociologia, tinha coordenação também. Então, foi um grupo bem mesclado e bem interessante. Essa troca de conhecimentos. Nós dividimos essa discussão em 3 dimensões. Dimensão pessoal, do conhecimento e institucional. Dentro da dimensão pessoal, nós chegamos a uma conclusão que o espaço-aula, para ele ser atrativo, para que ele tem que primeiro ser acolhedor. Nós temos que acolher esses alunos, através do que? Da empatia, da escuta, do conhecimento que eles trazem para nós, de uma forma de envolvê-los. Citaram exemplo do aluno escolher o tema a ser discutido. E dentro desse tema a ser discutido, nós fazemos a mediação, dar direcionamento para aquele aluno. Dentro da dimensão do conhecimento, o domínio do conteúdo, mas não um conteúdo assim livre, jogado, não, com intencionalidade.
a metodologia de considerar a realidade do território, saber onde nós estamos trabalhando e com que crianças, adolescentes, estudantes, como queiram chamar, nós estamos trabalhando. Isso é muito importante. Precisamos conhecer a nossa clientela. Precisamos conhecer nossos alunos. Precisamos saber que território eles estão envolvidos para que nós possamos fazer um espaço-aula atrativo. Valorizar o trabalho em grupo, com a formação de grupos colaborativos. Dentro dessa discussão de grupos colaborativos, entrou a parte da educação de inclusão. Não somente das crianças com deficiência, mas também a inclusão da diversidade. Porque lá no papel que as professoras nos deram, tinha um grupo de alunos que citaram quando os professores fazem mesclagem de grupos, eles se desenvolvem muito melhor do que quando eles fazem o grupo com as pessoas que eles têm afinidade. Então, é um desequilíbrio que traz para a gente, para que refletir realmente, porque o aluno de inclusão, ele tem que ser incluído e não excluído. Ele tem que aprender aquilo que todos aprendem. Claro que não vai aprender da maneira com que aquele aluno aprende, ele aprende de maneira diferente, mas aprende. E um professor de matemática, ele me chamou muita atenção. Pode falar, Giba? Ele gosta de ser chamado como Giba, dentro de sala de aula. Não como professor Gilberto, nem como professor, nem como senhor Giba. Para quê? Para trazer os alunos para ele. É uma matéria de exatas, uma matéria que já choca um pouquinho a matemática, né? Quando entra na sala de aula, e professor de matemática, meu Deus, e agora? O que nós vamos fazer? E ele tem aluno com deficiência em sala de aula, e uma coisa que ele foi buscar, porque não adianta, eles estão aí, não tem apoio, não tem pós-graduação que vai te dar caminho da parte da inclusão. Se eu estiver errada, podem me corrigir. Eles te dão alguma coisa na parte teórica, mas nós temos que sair do nosso mundinho e procurar outros caminhos, pesquisar. E o Giba fez isso sem ninguém falar para ele. Ele foi atrás, ele correu atrás para ensinar matemática para um aluno com deficiência no ensino médio. Ele criou um portfólio, onde esse aluno tem várias atividades diferenciadas, e ele pede para que esse aluno traga toda vez essa pastinha na sala de aula, para que ele possa dar continuidade no ensino da matemática de uma forma, de uma equidade, dentro daquela sala de aula, dentro daquele conteúdo, daquele assunto que ele está discutindo. E eu achei bem interessante isso, e meus parabéns, viu, Giba? E a autoavaliação, tanto do aluno quanto do professor, que já entra, que é muito difícil, né? O aluno se avaliar é difícil, e nós, professores, avaliar o nosso trabalho é difícil também. É muito difícil. E isso tem que acontecer. Tem que acontecer para que a educação mude, para que a gente consiga enxergar os nossos erros, para modificar, para conseguir mudar essa educação. Ser dinâmico e inovador em tudo o que fizemos. E dentro da dimensão institucional, a relação compromisso com as demandas internas e externas, onde o espaço escolar se comunica. Não tem professor Fundi 1, Fundi 2, infantil, coordenadão, gestão. É o espaço escolar. Todos devem se comunicar, todos devem falar a mesma linguagem, todos devem... Deve, mas não tem. Deve existir uma troca. Não tem, mas vou falar que tem, não tem. Deve existir uma troca. O professor tem que existir uma troca de experiência. Eu não gosto de papel. Tem que existir uma troca de experiência. Nós não somos perfeitos, não temos o conhecimento, nós buscamos ele. E existir essa troca do Fundi 1 com o Fundi 2, do Fundi 1 com o infantil. A atividade que eu faço, às vezes, vai ajudar aquele outro, que está fazendo um tema diferente, mas aquela atividade, naquela sala, vai funcionar. E isso é importante, com a mediação, claro, de todos envolvidos dentro do espaço escolar. E, principalmente, uma comunicação, uma harmonia entre as partes. E para que esse espaço aula, esse espaço sala de aula, ou seja, fora dela, dentro do espaço escola, seja gratificante e seja uma educação significativa. Foi isso que nós discutimos no grupo 3.
Não, mas me segredava aqui que para que isso de fato faça o serviço, tem que ser, para usar uma expressão química que ele usou, catalisador de processos nas escolas. Para isso é muito importante que nós recebamos os registros. Não é? Cada grupo que está produzindo coisas, mande os registros, a Luz está sistematizando isso tudo, a Luciana, mas é muito importante que faça isso, senão vai ficar uma conversa aqui entre nós e exatamente o trabalho catalisador não vai. Né? Eu chamaria a atenção que os dois grupos que conversaram, esse da gestão da sala de aula e o da gestão do trabalho pedagógico coletivo, acabaram se fundindo, porque esse segundo grupo fala a sala de aula como trabalho pedagógico coletivo. Então, nós estamos trabalhando harmonicamente. Agora a gente vai ouvir o grupo do espaço A Escola Além da Aula, Mariana, Carla e Josicele. Mudou, aqui não é Vanessa. Mariana. Boa tarde, eu sou a Mariana, professora de Biologia na rede particular de ensino médio. Nosso grupo, então, ele foi formado também bem mesclado, temos pedagogas, nós temos a pessoal de psicomotora, tem matemática, tem letras, tem química, tem uma coordenação também. Então, a gente começou a conversar nada mais do que pensando a partir da ecologia, né, na questão do meio ambiente. Então, o projeto se chama Futuro Sustentável. Então, nós tínhamos algumas perguntas a serem respondidas, sendo elas elementos de aprendizagem, quem envolver, como envolver, onde, quando e como. Então, a gente começou justamente conversando sobre esse projeto, como que seria. Não basta a gente ter um projeto somente dentro da sala de aula, de fato a gente sabe que são tudo separadinho, mas a gente pensou em envolver desde a portaria até os professores, até os alunos. Mas só isso? Eu acho que a educação não é só aquele bloco, aquele prédio onde nós estamos envolvidos diariamente. Então, a gente pensou em também incluir a sociedade de forma geral, justamente também com os pais, a família e afins. O projeto, então, traz algumas campanhas de sustentabilidade, de reciclagem. Tem alguns projetos já existentes, como Tampinha Legal, que nada mais é o recolhimento de tampas plásticas, e também o Brasil Sem Frestas, que é a reutilização de caixa de Teta Pak, leite, suco, água de coco, utilizando para isolante térmico. Então, a ideia é trazer esses produtos, disponibilizando a todos os alunos, desde o infantil até o ensino médio. Todos eles trariam, a gente em sala de aula trabalharia a questão de qual o tempo de degradação desses produtos, a questão da matemática, a quantidade de resíduo que a gente utiliza, como que funciona, e também, por que não incluir brincadeiras, gincanas. Então, a escola como um todo participaria de forma arrecadando esses materiais, recolhendo, sempre com pontes, com ONGs, para não também trazer um trabalho muito árduo para a escola. A gente tendo uma comunicação eficaz, a gente só serviria de posto de coleta. E eu sei que funciona porque na escola a gente aplica isso. Então, a gente conseguiria fazer isso, trazendo gincana. Como que a gente trabalharia isso? Você motiva os alunos. Qual sala traz mais? Será que a gente consegue alguma bonificação? Algo do tipo, isso também é justo. Motiva as crianças, que a gente sabe que eles necessitam desse estímulo. E também a questão qual o prazo? Será que a gente precisaria parar o nosso conteúdo ou não? A gente conseguiria sempre trabalhando a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade também. Então, a gente comentou a questão dentro de um trimestre, a gente conseguiria resolver isso, mas também nada impede de que seja em um semestre ou dependendo algo anual. A partir do momento que a gente consegue colocar campanhas dentro da sala de aula, na escola, e que se torna algo do nosso cotidiano, algo rotineiro, acaba não prejudicando e nem atrapalhando ninguém. Então, a nossa discussão foi basicamente essa. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Carla, sou professora do Fundamental 1, quinto ano. E, antes de mais nada, eu queria agradecer a mediação da Vera, do Miquia e da Juliana, por nos deixar ser protagonistas. Acho que a grande mediação aqui é dar espaço para que nós, como formadores de pessoas, acima de tudo,
também possamos nos expressar e instigar um debate para que a gente construa as nossas próprias ideias. Acho muito importante. Obrigada. Nosso grupo pensou em uma ação que não fosse direcionada para a escola pública ou para a privada. A gente entende que a educação é um direito, acima de tudo. Então, ela não tem que ser pública ou privada, ela deveria ser para todos e, da mesma forma, para todos, não melhor para aqueles que podem acessar um ou outro esfera da educação. Ele é intitulado de Nossas Origens, tem como público-alvo nos conhecermos o nosso entorno e aquela sociedade onde estamos inseridos. E aí a gente pensou o quê? Vivemos hoje numa bolha, cada um na sua própria bolha. Então, não importa qual é o meio social onde você vive, você tende a saber só sobre você mesmo e aquilo onde você está inserido. Então, a ideia seria que uma instituição como a Cátedra nos ajudar, porque a ideia é que escola pública e privada trabalhem juntos, com a universidade como mediadora. Então, uma parceria entre uma escola pública e uma outra privada, com um intermédio da Cátedra, para que o projeto aconteça em ambas as escolas durante o ano. Esse projeto seria de conhecer o seu entorno, de conhecer as culturas, o que acontece dentro daquela comunidade onde ela está inserida, quem são essas pessoas, quais são os seus gostos, o que elas fazem, usando para isso contextos culturais como alimentação, que não importa se somos ricos ou pobres, normalmente a base da nossa alimentação é o arroz e feijão, por exemplo. Então, usando coisas comuns para unir a todos. E isso seria trabalhado ao longo do ano, de forma transdisciplinar, com o objetivo de fomentar um diálogo entre as classes, para reduzir a desigualdade e discutir a pluralidade de culturas presentes num grupo e numa sociedade. Então, tirando essas barreiras que existem hoje socialmente, impostas, porque elas só existem porque a gente não... a gente continua deixando com que ela exista. É muito difícil ultrapassá-la, mas é possível desde que a gente trabalhe com elas. Para isso, usaríamos na educação infantil a musicalidade e as brincadeiras. No fundamental, o show de talentos, a música, que é comum para todos também, não tem um gosto musical que é maior de um ou de outro. E os esportes, que são diferentes de cada regionalidade, mas também é um gosto nacional. E no ensino médio, Fundamental 2 e médio, o cinema, uns projetos de cultura, de criação de curta-metragem, ligados ao que foi ao que aconteceu ao longo do projeto. A gestão emocional, que é uma fase da vida muito complicada. O Fundamental 2 e o médio é quando a gente está com os maiores conflitos emocionais com nós mesmos. Então, é muito difícil a gente se pôr no lugar da sociedade, se pôr no lugar do outro, ver o mundo para além da gente, quando os nossos hormônios nos propiciam que fiquemos desesperados, desestruturados. É normal. E falar sobre o plano de carreira, sobre o que seremos, o que faremos, o quanto isso é importante para a gente, baseado, inclusive, no território, no que queremos construir para aquele território, como queremos aumentar aquele território, fazer com que aquele território seja mais nosso e que possamos tomar posse do que, de fato, é nosso. E um pouco sobre as drogas também, que estão aí presentes em todos os contextos sociais. E, por fim, relacionar e estimular o trabalho do professor, que é o grande protagonista. A princípio, na discussão, a gente achou tudo um pouco utópico. Estávamos lá, professores públicos e privados, pensando, nossa, mas será? A educação é uma grande utopia. Quando a gente acha que não pode transformar nada, então a gente não deveria nem estar lá. Porque ela transforma, ela liberta. E para que ela transforme e liberte, nós precisamos nos conhecer enquanto sujeitos. E, por fim, como uma finalização desse projeto, usar os espaços públicos como um parque, que é comum a todos, não importa a classe, que esteja nas proximidades das escolas que trabalhamos, para fazer uma mostra cultural, um show de talentos, cada grupo trabalhando uma coisa. Então, um grupo, o fundamental vai levar o show de talentos, o médio vai levar comidas regionais, o infantil vai levar brincadeiras, e isso traz a comunidade, que vai se sentir pertencente de maneira real, a família e todas as duas comunidades. Mas isso só poderia acontecer com a ajuda da universidade, que é pública e, muitas vezes, não é para todos. Aliás, grande parte das vezes não é para todos. É isso. Boa tarde, meu nome é Josicele, eu sou do município de Itapeva.
O nosso grupo também, como todos os outros, né, tinha professor de escola particular e de escola pública. Então, no grupo, nós discutimos ali bastante, conversamos bastante mesmo. O professor Nilson colaborou com a gente também, né, nos orientando ali nesse além aula, escola além aula, né, que teria que ter o vínculo com o currículo, que fosse também uma atividade regular, então que não acontecesse de vez em quando e depois, né, parasse. Então, algo que já a escola conseguisse articular durante a sua programação mesmo, seu cronograma, e não ser algo a mais. Então, discutindo muito, né, nós tivemos vários relatos, né, de professores assim, com esse trabalho além da aula, relatos mesmo bem significantes para a educação, que a gente vê a transformação do aluno por meio deste trabalho, né, da professora que ela relatou para nós. Só que também a professora Vera nos pediu que isso, a gente conseguisse trazer isso para a gestão, que não fosse algo individual, que só um professor faz ali e o outro faz aqui, então que fosse algo que envolvesse a equipe e mais professores, então que não fosse uma atividade, uma atitude isolada, né? Que nós sabemos que vários professores têm mesmo essa iniciativa, né, de sair além da aula, mas quando parte da gestão envolve mais professores e mais alunos serão beneficiados com esta aula. Então, discutindo ali no grupo, a ideia foi a aula do saber. Né? O que seria essa ideia? É envolver o corpo docente numa ação interdisciplinar. Então, durante o cronograma que ele tem da aula ali na semana, ele escolhe uma atividade do cronograma, né? Inicialmente uma, porque a gente sabe que tudo que é imposto, até por isso que a gente colocou a formação, para que esse professor entenda que o significado que tem esse além da aula. Então, que ele escolhesse uma atividade da semana, onde essa atividade fosse além. Né? Além ali só do livro didático, além da apostila, então que ele conseguisse ou sair para a comunidade, ou talvez que trouxesse a comunidade para dentro da sua aula, né? Porque nós sabemos também que os pais têm muito a oferecer, a família também pode colaborar nessa aula. Os elementos do aprendizado, né, interdisciplinar, quem seria envolvido aí? Gestores, docentes, alunos, toda a comunidade escolar, como eu falei, o pai também pode vir contribuir com essa aula. Aonde? Na escola ou na comunidade. Ele pode sair, como o relato da professora, né, que ela nos relatou, ela vai à feira com os alunos, ela vai até o supermercado, vai à loja de móveis, então ela está envolvendo a criança, né, em todas essas atividades. Como envolver todos numa formação continuada? Assim foi a forma que nós, né, achamos no grupo. Quando? Durante o ano todo, que, como o professor disse, tem que ser uma atividade regular, então, durante o ano. Como manter? Avaliando os resultados. Na própria formação, que seria mesmo no HTPC, né? E o papel dos gestores é de formar e articular esse grupo, né, e não deixar que a ideia da aula do saber morra. Que ele, né, sempre esteja ali alimentando, né, esse grupo, né, esse corpo docente e a comunidade com essa questão de ir além da aula. Muito obrigada. Acabaram aí, Menezes? Parece que sim, né? Completaram-se essas falas. Eu queria registrar que houve um trabalho significativo feito por Silene Cunha e Mônica Carrer, Vera Henriques, Juliane Iade, eu e Mônica Almeida, que foi o trabalho de coordenação dessa produção. Há um momento de fecho, que seria comentários da mesa sobre os resultados e apresentação de alguns desafios para daqui para frente, né? Seja para o próximo encontro, seja para os próximos anos. No entanto, eu acho que seria justo abrir a palavra para os coordenadores dos grupos, ver se gostariam de fazer alguma síntese, acrescentar algo, como olhar sintético do trabalho de cada grupo, se for o caso. Acho que a gente convida mesmo a Silene, a Vera, enfim, a Mônica,
Tem São duas os pares, eu estava falando um de cada, mas assim, os pares que estiveram na coordenação, para falarem um minutinho aqui sobre a experiência, essa experiência de colaboração. A Silene com a Mônica Carner, né? A Vera e a Juliana. E a Mônica Almeida. E o Menezes e a Mônica Almeida, né? Isso. Opa, um pouquinho mais para lá. Múltiplos papéis. Miquia, junte-se aos bons aí. É? Com a palavra, os coordenadores aí das 3 sessões. Oi. Em primeiro lugar, agradecer, né, a oportunidade, que foi muito rica. Eu trabalho com a Mônica. Eu gostei muito de ter feito. E gostei, só não gostei de uma coisa, que o fechamento da nossa aula não foi possível, porque não deu tempo, né? A gente fala muito e fala daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente ama, então a gente se empolga, né? Mas o que eu gostaria de falar aqui, depois eu passo para a Mônica, é que esse fechamento que a gente não conseguiu fazer era o momento que eu estava mais esperando. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês de forma bastante rápida. Quando a gente fez uma reunião para preparar esse encontro, então os professores foram pontuando coisas muito importantes e que aquilo foi nos desafiando assim, mas como é que a gente fala do espaço aula fazendo de uma forma tal que a proposta represente aquilo que a gente dá conta de fazer e que a gente acha que é bom fazer numa aula. Então, o fechamento seria, que a gente tinha pensado, era que o grupo, diante dos tópicos que tinham levantado a respeito do que é uma aula bacana, que avaliasse a nossa proposta. Desde o momento que a gente entrou, como a gente agiu, como a gente procedeu, como é que foi o encaminhamento, até a finalização. E que ia ser muito bom, porque ali a gente vê quem é que tem garrafa para vender, certo? Você fala de uma boa aula e você acabou de proporcionar uma mediação de uma aula. Então, assim, eu estava esperando muito aquilo, porque é a oportunidade de ver se aquilo que você acredita, se você consegue pôr em prática, porque esse é o grande problema que a gente tem, né? Muitas vezes a gente se apropria dos discursos, eles fazem sentido para a gente, e quando a gente vai para a prática, a gente percebe que, por todas as razões boas ou não, a gente é humano e às vezes a gente fala, mas não consegue concretizar. Então, para mim, seria muito bom se a gente tivesse feito esse fechamento com a possibilidade das pessoas avaliarem o nosso trabalho e a gente experimentar aquilo que a gente disse, que é a gente se colocar em jogo e se questionar e sair da zona de conforto. Né? Então, essa era uma coisa que eu gostaria muito de ter feito. Não sei se eu ia aceitar tudo assim, né, com calma, porque quando a gente se expõe, a gente também está querendo ouvir não só o que é bom, mas disposto a ouvir críticas. E é claro que isso não é bom o tempo inteiro, né? A gente se ressente, porque às vezes a gente se tem em grande conta e a prática da gente não demonstra isso. Mas eu queria muito ter tido essa oportunidade de realizar isso com vocês, né? Então, vai ficar para uma outra oportunidade e... se tiver uma avaliação do evento, eu e Mônica, a gente gostaria muito de ler, porque a gente quer saber se a gente dá conta de fazer aquilo que a gente fala. Tá bom? Obrigada pela oportunidade. Faço as palavras dela, né? Claro que a gente gostaria muito, né? Mas eu também gostaria de agradecer muito, que eu acho que é muito importante aqui, a participação de vocês, né? Assim, a gente lança uma proposta, vem com uma ideia, né? Coloca ela nas mãos de vocês e vocês vão lá e conversam e discutem e
nos devolvem um produto. Então, assim, é muito bacana a gente conseguir ver a atuação de vocês realmente praticando tudo aquilo que vocês sabem aqui, num sábado, dando essa devolutiva, aceitando aquilo que a gente, assim, está propondo para vocês de forma aberta, criticando algumas coisas, discutindo, e é lógico que é isso mesmo que a gente quer, mas sempre abertos e com uma proposição de que aquilo aconteça, de que o produto esteja aqui na plenária para ser demonstrado para os outros. Então, assim, a minha fala é de agradecimento a vocês. Obrigada. Bom, eu concordo com a Mônica, né? Eu acho que assim, é uma oportunidade imensa a gente estar aqui, e eu acho que o principal, na verdade, assim, a gente coordena, eu acho que o tempo, né? Porque o trabalho mesmo sai de vocês, né? A troca de experiência, dos conhecimentos que vocês soltam nos grupos, é o que forma a gente, na verdade. Então, eu acredito que eu só coordenei o tempo, porque o resto da aprendizagem vem mesmo de vocês, de toda essa bagagem imensa que vocês têm, da troca que é proporcionada aqui. Porque cada fala é uma fala extremamente importante, é uma educação, e é uma educação diferente, e a gente entende o quanto a gente ainda precisa aprender e avançar nessa educação, porque a gente não conhece nada, porque é muita novidade, né? É muita coisa boa. E acho que é isso, mas o tempo mesmo que a gente coordenou. Bom, eu trabalhei com a Mônica, boa parte eu fui porta-voz da Mônica, né? Porque ela tem uma vivência de escola muito bonita. E o que eu gostaria de explicitar é que a gente está realizando o que sonhou. Quer dizer, ter aqui a escola falando da escola. Ou seja, a universidade está aqui para ouvir e para sistematizar o que vocês estão fazendo. Por isso, a minha insistência em que sejam mandados os relatos e proposições para que, sinteticamente, isso vá para um público mais amplo do que o que está aqui. E isso está acontecendo lindamente. Quer dizer, vocês são, como a gente disse no primeiro dia que nos encontramos, parceiros de trabalho e não pacientes de nenhuma intervenção da universidade. Isso está acontecendo. Obrigado. Quer que eu fale primeiro? Bom, boa tarde. Eu estou aqui como um clandestino, né? Mas penetra, né? Agradeço, então, essa oportunidade de estar sempre aprendendo. Eu acho que a universidade, como o Menezes acabou de falar, né? Nós aprendemos muito. E, particularmente, eu talvez seja o mais idoso aqui na mesa, né? Mas tenho aprendido bastante. Eu vejo a coragem de vocês, né? Na primeira parte do trabalho, no momento 2, de relatar o que foi feito, realmente eu aprendi bastante, né? E aí, para o futuro, vocês estão propondo coisas muito interessantes. Então, a gente está sempre aprendendo. Então, eu acho que nós muito mais aprendemos do que realmente eles. Eu acho que isso foi extremamente importante para a gente, né? A coragem de estar inovando, e aí não deixa a gente se aposentar, né, Menezes? Muito obrigado. Eu acho que, de fato, aprendemos muito nessa tarde, né? O professor Miquia disse que entrou de penetra. Não, planejamos juntos, né? Assim, passamos uma tarde, né? Eu, professora Vera, professor Miquia, pensando em como provocar, né? E de modo que a gente conseguisse, de fato, estruturar, né? Todo esse conhecimento que vocês trazem da prática, do cotidiano, e o quanto é importante, né? Este momento. Acho que temos uma virada, né? Nesse semestre de pensar a participação ativa de vocês, né, sendo porta-vozes das experiências que vocês têm do cotidiano, e isso tem sido um aprendizado, porque é uma construção, cada seminário, nós estamos pensando novos jeitos de aproveitar ao máximo, né, essa experiência que vem de vocês. Então, eu acho que todos aqui já disseram antes, né, o quanto que nós aprendemos com vocês e o quanto é importante essa participação ativa e esse diálogo, né, para que, de fato, a gente entenda os lugares de produção de conhecimento que está na academia, mas também está no fazer de cada um de vocês.
Bom, eu gostei muito, né, da nossa atividade aí, no segundo e no terceiro momento. Como disseram, aprendi muito. Mas eu queria comentar uma coisa, né, que o que a gente ouviu, né, na palestra da Tereza de manhã, e que coincide com o desejo, né, acho que da maioria que está aqui, é transformar a escola numa direção que é muito diferente do que acontece na sociedade. A nossa sociedade não é colaborativa, não trabalha com corresponsabilidade, esse é um fato. Então, o desafio de quem está na escola, né, é imenso, é construir uma nova sociedade mesmo, é isso que a gente está pensando, né? Que seja colaborativa, que seja corresponsável, que pense, que ouça, né? Que saiba conversar. E, portanto, esse espaço aqui, né, onde vocês compartilharam experiências e fizeram projetos, me parece que é um espaço riquíssimo, porque falta, né, então, eu acho que existem, entre toda a comunidade de professores, professores que estão enfrentando esse desafio. Não é toda a comunidade de professores. E aonde é que os professores que estão enfrentando esse desafio podem conversar, né? Então, eu achei que isso é muito importante, esse momento de compartilhar experiências, quando a professora diz que vai para a feira e para as lojas, numa cidade como São Paulo, não sei se é São Paulo, mas que tem uma avenida grande, Santos, né? Cubatão. Tem uma avenida grande, mas ela vai e as crianças aprendem matemática, aprendem materiais, aprendem uma série de coisas, quando as colegas de Santos, da escola particular, não podem sair com as crianças na rua. Então, pensar trocar experiência, isso significa possibilidades de outros projetos, de mostrar que essas coisas são possíveis, né? Ou da professora, da diretora, que trouxe os pais para pensar o que é o lazer e planejar esse lazer junto com as famílias, né? Porque se a gente não trouxer as famílias para essa transformação, vai ser muito mais difícil, né? Se a gente quer essa transformação, as famílias têm que estar juntas, porque elas também vivem numa sociedade que não compartilha, que não é colaborativa, né? Então, tem esses pontos. Agora, eu queria, isso que o Menezes falou, de vocês enviarem, então, os projetos e tudo mais, eu queria pensar que, quando a gente sonha, a gente quer sonhar, mas a gente quer ver um pouquinho colocado em prática. Então, a gente podia pensar numa continuidade em que os projetos que forem para a prática possam voltar, né, e a gente possa retomar isso com vocês juntos, né? Na medida em que aqui estamos, último comentário, está envolvida a universidade, que tem mais tempo para pensar, para refletir, vocês que estão lá, né, também pensando, também criando conhecimento, mas no envolvimento direto com as crianças e jovens, e tem a questão da política pública, porque o que apareceu, por exemplo, muito foi iniciativas individuais, né, do além da aula, quando a gente está pensando que a gestão precisa estar envolvida, né? E como mudar esse quadro? Eu acho que isso é uma coisa que envolve também a questão da política pública. É isso. Agora vamos para a mesa de encerramento, né? Mesa de encerramento. Para as perspectivas do próximo encontro e dos próximos anos. Gente, é muito bom estar chegando a esse momento, que é o final desse ciclo, dessas 3 atividades, né, de agosto, setembro, outubro, chegar assim num fim de semana complicado do ponto de vista da logística, né, por conta de segunda-feira ser feriado, e a quantidade de emendas aí foi enorme. Nós fazemos feriado para o serviço público, né? Mas aí as atividades aqui na universidade, então, chegamos a pensar se seria o caso de mexer na data, depois mantivemos e era isso mesmo que a gente devia ter feito, a presença de vocês, e a presença até essa hora, e a presença com o brilho nos olhos aí, assim, é ânimo novo para todos nós aí, trabalhando. Olha, nós estamos completando um ciclo, nesse terceiro seminário, de um programa, vamos dizer assim, metido a besta, um programa meio
ousado no sentido de querer ir de A a Z, né? Porque vocês lembram, o primeiro encontro, escola, diversidade e equidade, não é? O segundo, a questão da fragmentação disciplinar e da transdisciplinaridade, outro mundo de questões, não é? O terceiro hoje é a gestão, a docência. E o que vamos fazer no próximo, no mês de novembro? Extremamente importante a participação de vocês nesse evento de novembro. Nós havíamos pensado nesse evento como uma síntese, um balanço do ano, né? Um balanço tanto do ponto de vista de fechar um pouco o foco para ver em resumo o que ficou, não é? Tanto em termos de posições assim conceituais, quanto em termos das atividades, das propostas de atividade, um grande balanço, né? É isso que nós vamos tentar fazer, mas precisamos para isso da ajuda de vocês. Ó. Nós vamos todos aqui envolvidos, mas convidamos vocês também, nós vamos rever a fala do Chico no primeiro seminário, não é? A fala do Naumar no segundo, a fala da Teresa de hoje, não é? E reler, com muito prazer, mas reler buscando pensar, assim, cada um de nós, assim, uma coisa, uma recomendação, uma proposta, se a gente fosse resumir em uma proposta, não é? Para vocês, então, nos enviarem isso, manda por e-mail, manda para a nossa Luciana, né, parceira aí, para a gente aí juntar tudo e ter uma síntese, né? Mas uma síntese objetiva, em termos de bullets, assim, frases e propostas, né? Tanto nas questões conceituais, para dar um exemplo, né? Hoje a gente se dividiu e pensou a aula e além da aula, né? Esse além da aula é tanto mais do que aula, grandes eventos, ou filmes, ou estudo do meio, quanto a coisa pequena da orientação, a orientação além da aula, a orientação pessoal, 1 a 1, não é? E aí ocorreu, assim, para um, para outro, em alguns momentos, pensar que essas atividades além da aula são absolutamente fundamentais para a gente concretizar a educação inclusiva. Porque as dificuldades com a educação inclusiva estão muito concentradas no formato aula, não é? Conversar, realizar atividades assim, sem o formato aula, é um elemento para isso. Estou dando um exemplo de uma coisinha que, se a gente pensar como uma recomendação, pode ser uma recomendação interessante na constituição de políticas, não é? Então, se a gente fizer esse exercício com os 3 temas dos seminários e pensar, cada um de nós, não é um tratado, é uma frase, 5 linhas, é uma coisa assim, mas objetivando, dando um formato de recomendação, né? Deixa que a gente, no final, junta tudo e sistematiza, né? Mas tanto para a parte conceitual quanto para as atividades que foram propostas, não é? Aí, esse evento de novembro, ele vai ter o espírito de validação disso. A gente vai organizar, trazer para o encontro de novembro, não é? E aí a gente valida, põe aqui em cima da mesa, é isso mesmo, né? Porque um mandou um e-mail, outro mandou outro, é isso mesmo, vamos fazer uma grande feira e tirar, nessa reunião de novembro, grandes recomendações para a constituição de políticas públicas em cada uma dessas temáticas, não é? Então, esse é o pedido que a gente faz a vocês para nos ajudarem a fazer essa síntese. Cada um mandando uma coisa, né? Um ponto que merece um destaque, né? Como esse exemplo da educação inclusiva. Bom, eu falo então desse encontro de novembro, mas ele também terá uma função, além dessa síntese, de apresentar o plano de trabalho do ano que vem, na verdade, dos 4 próximos anos, né? Há um plano de trabalho que está sendo gestado, preparado e que já está quase pronto, mas em novembro a gente vai trazer, que é um plano de atividades para os anos de 2020, 21, 22 e 23. Em cada um deles, a gente já elegeu um mote, um tema, assim, para
Os temas todos se misturam, mas para a gente ter o foco naquele tema e a partir dele, irradiar relações com os outros, né? O tema dos fundamentos, os conteúdos é um. O tema das metodologias, das práticas é outro, né? O tema da pessoa, do sujeito, da formação pessoal é outro. O tema das políticas, da gestão e das políticas é outro. Então, nós vamos ter, para cada ano, um desses temas como um foco, e aí, a partir daí, vamos esmiuçar, entrar, aprofundar mais, né? E realizar atividades. Depois de avaliar o trabalho no semestre, vamos repensar o formato também. No primeiro semestre, vocês lembram, eram 4 palestras, agora 1 e 3 atividades. Como é que é o mix para o ano que vem, não é? Mas vamos, com a ajuda de vocês, formatar o encontro da maneira mais eficaz, produtiva, né? Que nos leve a achar que nós estamos apontando algumas direções, né? E para o trabalho que não tem fim. Além das atividades regulares, esses seminários mensais que nós pretendemos continuar com ajuste no formato, há outras atividades que estão sendo incorporadas ao programa da cátedra. E para falar sobre isso é que eu passo a palavra ao Menezes, ao Naumar, não é? Acho que inicialmente o Naumar, né, Menezes? Que foi fundamental na formatação das atividades desses 4 anos. Foi a visão dele, a grande visão do Naumar, que nos ajudou a enxergar esse horizonte de 4 anos aí de atividades, né? E como eu só tenho 3 frases, acho que é melhor eu falar antes, que o Naumar tem mais o que dizer para nós. Tá bom. E eu quero fazer só 3 comentários sobre o que nós estamos fazendo aqui. Primeiro, quando a gente viu a Juliana nos falar sobre o espaço-aula, estava claro que o espaço-aula era um trabalho de muitos e não da professora sobre os muitos. O espaço-aula era um trabalho de ação coletiva, etc. Nesse sentido, nós estamos aqui num espaço-aula. No trabalho no Além da Aula, por exemplo, da Mariana, quando ela fala da ambientação ecológica, do pensar o mundo, etc., de certa maneira, nós também estamos aqui num Além da Aula. Não é? E, na realidade, o que nós estamos fazendo aqui, a despeito de nós sermos de uma mesma escola, é o que o terceiro grupo sinaliza, que é um trabalho pedagógico coletivo. Então, os 3 grupos de trabalho fizeram o que nós todos estamos fazendo. Uma aula participativa, um trabalho além da aula, pensando o mundo, pensando a escola brasileira, o país e o mundo, e estabelecendo realmente coletivamente um trabalho pedagógico. Então, essas 3 coisas são as que nós estamos realizando e gostaríamos que continuássemos de alguma maneira a realizar, tanto na síntese do próximo seminário, nosso próximo encontro, como nos anos subsequentes, que é uma conversa que o Naumar vai ter mais tempo de falar, e eu já encerro aqui. Obrigado. Bom, primeiro, não apoiada a informação que o professor Nilson trouxe, de fato, o que eu estou achando realmente maravilhoso é que parece que esse grupo tem telepatia. A gente, alguém pensa alguma coisa, o outro pensou também, e muitas vezes isso foi simultâneo. Então, agora, objetivamente, a estrutura desse programa maior é uma estrutura em ciclos. Completamos, no final desse ano, o primeiro ciclo, e esse ciclo teve, basicamente, 2 eixos que constituem o plano de trabalho, e um dos eixos, esse conjunto de seminários que vários de vocês participaram praticamente de todos, é possível que tenha bastante gente que tenha cumprido esse ciclo inteiro. Esse ciclo foi muito exploratório, muito prospectivo. Agora, o planejamento para os próximos 4 anos da cátedra vão incorporar mais 2 ciclos, de 2 anos. O primeiro desses ciclos vai, novamente, né, vai se dar continuidade a esse trabalho que foi realizado nesse período, com esse formato desse seminário.
agregando-se a uma outra modalidade que vai complementar a discussão, com os colóquios. E aí eu retorno também a Menezes para ele falar dos colóquios, apenas com a informação de que o que vamos buscar é a continuidade, a abertura, e nesse caso uma diversificação do diálogo com outros sujeitos que estão refletindo sobre as questões que foram construídas como esse conjunto de temáticas que Nilson já designou, e eu creio que é o eixo de organização, de estrutura mais conceitual da cátedra. O outro eixo, e aí a professora Bernadette vai falar, é o eixo de consolidação, prospecção, consolidação, e a gente está chamando, é uma palavra que está muito em voga, mas ela quer dizer muita coisa, que é uma cartografia, não só de práticas, mas de estruturas que integrem saberes e práticas em experiências concretas. E aí entramos no ciclo final, que é um ciclo que está previsto para durar os 2 últimos anos da cátedra, onde desse conjunto de experiências que foram estudadas com as diferentes estratégias, o que está se chamando de uma modelagem ou uma construção de possibilidades que sejam transformáveis em propostas, que o professor Nilson também especificou essa intenção muito prática de produzir, do modo mais claro possível, uma organização, exposição de alternativas, né? E aí, e essa é a contribuição que eu espero poder dar na cátedra, é que isso tudo está dando tão certo, será seguramente muito frutífero, muito assim, de uma qualidade altíssima, não pode ficar restrito a esse plano, quer dizer, nesse território, o território paulista, paulistano, paulista, não pode. O Brasil inteiro precisa ter alguma forma de se incorporar a esse conjunto de ações virtuosas que está se buscando concretizar. E aí eu espero poder colaborar, e nesse caso já temos algumas ideias, e seguramente essa modalidade desse seminário nós vamos buscar reproduzir em outros territórios, em outras regiões do Brasil, né? Com parceiros, não sozinhos, né? Aí eu vou agora passar para Menezes falar um pouquinho do colóquio, e eu não estou tomando a função da coordenação, não, mas é mais particular o eixo da cartografia e da modelagem de propostas. Menezes. Bom, se é para tornar mais nacional, o Nordeste já está aqui, tá certo? A gente precisa achar agora o Sul, o Centro-Oeste e tal, né? O Nordeste já está bem representado. A ideia do colóquio é uma coisa de pouca gente, uma dúzia de pessoas, mas trazer personagens que têm pensado a relação educação-economia, educação-inclusão social, educação-desigualdade, para discussões de qualidade que depois seriam difundidas para um público muito amplo. Na realidade, se trata de um outro polo que intermediaria as relações maiores como essa que nós estamos fazendo. Então, a ideia do colóquio é trazer personagens centrais para o pensar educação e economia, educação, desigualdade social, etc., para um debate intenso de pouca gente, literalmente. A gente pensa numa dúzia de pessoas, etc. Agora, isso difundindo para depois nós colhermos o retorno desses pensares. Essa é a ideia do colóquio, né? E isso não substitui
se alterna com trabalhos mais numerosos como esse que nós estamos fazendo. Esse pensar pedagógico coletivo que nós estamos fazendo aqui, né? Isso aí. Bernadette? A Bernadette entende muito de formação de professor, e por isso ela é perigosa. Eu discuto política, né? Isso é diferente. Bom, a questão da cartografia, quando foi discutido no Conselho Consultivo, justamente no momento em que eu e o meu grupo de pesquisa na Fundação Carlos Chagas estamos começando um projeto que a Unesco vai apoiar, de tentar entender o que existe de conhecimento acumulado sobre práticas educacionais, né? Que existe de conhecimento acumulado. Que é? Porque tem muito estudo, não é? Estudos de natureza de investigação científica, validando propostas ou questionando propostas, e nós não temos uma ideia do conjunto de conhecimentos que nós já temos sobre isso, né? Claro que não é um conjunto de conhecimentos desapegados das áreas de conhecimento, né? Que nós temos que fazer atenção, porque não existe trabalho educacional sem conteúdo, não é? Às vezes a gente, especialmente na pedagogia, a gente se desprega, né? Discute um pouco abstratamente as coisas. Existe esse nível, né, de abstração, que será o segundo nível da análise, mas existe o nível em que há um trabalho com a matemática, né? Há um trabalho com as ciências, de modo geral, há um trabalho com as artes, e esse interesse que nós temos é saber o que nós produzimos de conhecimento em relação a isso, né? E, para isso, nós vamos usar várias análises, vários documentos, né? E eu, particularmente, vou ficar com uma parte que é de analisar relatos de experiências, porque nós vamos focar a investigação na produção científica, né? O grupo vai estar focado nisto, mas eu, particularmente, vou focar nos relatos de experiências. Nós temos muitos relatos de experiências registrados em vários tipos de congressos nossos, né? Desde congressos mais sofisticados, como o Encontro Nacional de Formação de Professores, né? E que tem tudo registrado em anais, o ENDIP, que é o nosso Encontro Nacional de Prática de Ensino, né? Mas nós temos pequenos congressos que são realizados em municípios, em localidades, que também têm relatos de experiências registrados. Nós queremos percorrer isso daí e tentar fazer uma meta-análise, né? Organizar um pouquinho esse nível de conhecimento, para trazer à tona que muitas dúvidas que às vezes a gente tem, muitas procuras, outras pessoas já encontraram alguns caminhos, pelo menos sinalizações de caminhos, que é isso que a gente precisa, né, para tratar determinadas questões. Então, é esse o meu trabalho. Eu não sei se eu vou concluir a contento, mas vou tentar, né? Você não sabe, mas nós temos certeza. Eu estou lá atolada já. Bom, eu queria dizer... Queria dizer assim que eu saio daqui com todos os relatos que vocês fizeram, né, o trabalho feito aqui por vocês, o que vocês vieram nos dizer com uma ideia que eu queria compartilhar, né, que, na verdade, a essência do trabalho nas escolas é conviver com desafios. É isto que é o nosso trabalho, é conviver com desafios, tendo que dar respostas constantes a esses desafios, né? Nós temos que conviver com a necessidade de ter propósitos e de não perder os propósitos, né? A necessidade de ouvir, de buscar conhecimentos, de refletir, de projetar, né? De realizar. Existe um desafio maior que apareceu aqui e que eu percebi que no sentimento de todos realmente é uma dificuldade, né? Que é o desafio de buscar trabalhar em participação com colegas. Contar com colegas para ajudar a minha atividade de trabalho, né? Compartilhar conhecimentos, ações, caminhos. Essa é uma dificuldade, é um grande desafio, ou seja,
como construir parcerias. Né? E isso passa não só pela nossa relação com os colegas, mas passa pela relação também da gestão conosco, professores. Né? Então, acho que a nossa essência de trabalho é conviver com desafios e tentar superar cada um a cada passo. Obrigada por tudo, gente. A gente sempre sai daqui muito cheia de ideias. Um breve comentário sobre a fala da minha amiga. Ela fala em mapear, buscar experiências, né? Olha, se a gente olha os resultados do PISA, se a gente olha e tal, eu estive na Dinamarca, vi aulas lá, Singapura teria muito a contar para nós, por que não pegar o que está dando certo no mundo e botar em prática aqui? A pergunta mais importante é como é que a gente constrói com as nossas pernas as nossas experiências. O que é realizável nessa circunstância a partir da nossa cultura e também das nossas dificuldades. Então, o fato da gente estar discutindo com os professores brasileiros e não com o ministro de Singapura ou da Dinamarca, primeiro que algum desses países cabem tranquilamente dentro da Zona Leste de São Paulo, tá certo? Em termos de porte, etc. Então, nós vamos ter que trabalhar a partir da nossa circunstância e do tamanho da nossa encrenca. E com isso, por isso lidar com professores. A ideia do colóquio é gente que está pensando grande, ou pela relação com poder de determinação, ou pela relação teórica, mas a relação com a escola real, essa ideia que a Bernadette está desenvolvendo de fazer um mapeamento, né, uma prospecção de experiências reais que funcionem aqui nesse território e na nossa circunstância. É disso que se trata numa das etapas do nosso trabalho. Passo para o Nilson, que é o nosso CEO, né? Nosso chefe geral, para tocar. Vamos encerrar rapidamente. Mas, assim, destacando que a gente espera, conta com a colaboração de vocês para os trabalhos de novembro, não é? E que tudo isso que o Naumar falou, que o Menezes falou, que a Bernadette falou, não é? Vai significar na prática o seguinte: nós queremos que esse caderninho de atividades do semestre seja mais gordinho ano que vem, né, na programação do ano que vem, porque ele incluirá a corrente principal, que são esses seminários, não é, com um formato mais ou menos ajustado, mas incluirá atividades paralelas, como a que a Verinha realiza há 20 anos aqui na Universidade, Hélio Miquia, né, de atividades paralelas, não são atividades promovidas pela cátedra, mas apontam na mesma direção, e nós vamos incorporar e divulgar dentro da programação da cátedra. Essa atividade que a Bernadette comandará de cartografia, de mapeamento das experiências interessantes, sem perder de vista que nós não queremos o projeto de Singapura, nós não queremos o projeto da Finlândia, nós queremos o projeto nacional e a educação melhor possível dentro da perspectiva do projeto nacional, não é? E por fim, essa questão que parece mais sofisticada dos colóquios, mas que, no fundo, a intenção não é ir para o alto de uma torre e falar lá de cima, né? A gente, assim como não pode ignorar as boas experiências que estão ocorrendo, não pode ignorar os recados que vêm vindo de grandes pensadores, né, a respeito da educação. Então, num pequeno grupo, vamos trabalhar isso, né, não esse tipo de participação que a gente tem, mas para trazer para vocês, não é, os resultados dos colóquios. Não é? Obrigado pela presença. Até novembro, e mandem um bilhetinho por e-mail para cada uma das atividades de agosto, setembro e outubro, né? Um resumo assim de uma frase sobre a teoria, né? Os princípios, e uma sugestão, uma proposta de política que poderia decorrer daquilo ali, tá bom? Deixa que a gente organiza aqui. Obrigado.